No episódio de hoje de Space Heaven, a nave Wolf estava em sua jornada em busca do planeta Eden, seu novo lar no vasto universo. Ao se dirigirem ao sistema de estrelas Bayous Resnick, o cientista-chefe Winston alertou o capitão John sobre a reputação do sistema como um território dominado pelo coletivo Android. Preparados para possíveis encontros com naves androides, a tripulação da nave Wolf começou a se preparar para a eventualidade. John liderou reuniões estratégicas para garantir que estivessem prontos para qualquer situação que encontrassem no sistema de estrelas Bayous Resnick. Enquanto a nave Wolf explorava o sistema de estrelas Bayous Resnick, nos bastidores, os avanços científicos continuavam a ocorrer. As pesquisas sobre implantes cibernéticos finalmente foram concluídas, oferecendo aos tripulantes a oportunidade de aprimorar suas capacidades físicas e mentais. Muitos membros da tripulação, incluindo o próprio Winston, cientista-chefe da nave, marcaram horários para receber os aprimoramentos oferecidos pela máquina desenvolvida pela cientista Moira. Embora Winston inicialmente tenha sentido seu orgulho ferido por não ter sido ele o inventor da máquina, ele reconheceu a importância de aproveitar os avanços científicos em benefício de todos. No entanto, Winston estava lidando com questões pessoais enquanto se submetia ao procedimento. Apesar de seu amor não correspondido por Angela, a médica-chefe e sua amiga próxima, ele permitiu que ela o tratasse. Essa situação delicada acrescentou uma camada de complexidade aos relacionamentos a bordo da nave Wolf, enquanto Winston navegava entre suas emoções e seu papel como líder científico da equipe. Enquanto a nave Wolf prosseguia em suas viagens pelo sistema estelar, a equipe de exploradores enfrentava desafios únicos em cada nave abandonada que encontravam. Durante uma dessas missões de busca por mantimentos essenciais, os exploradores se depararam com uma pessoa da guilda mercante, presa entre as gosmas viscosas dos alienígenas rastejantes que infestavam a nave. Com habilidade e coragem, a equipe conseguiu resgatá-la, e ela foi levada a bordo da nave Wolf como refugiada. A tripulação concordou que ela partiria na primeira nave mercante que encontrassem, oferecendo-lhe uma chance de segurança e liberdade. Enquanto isso, em outra nave abandonada, os exploradores descobriram uma pirata em estado de hibernação em uma cama de hipersono. John, o capitão da nave Wolf, decidiu agir e a levou como prisioneira. Ele a colocou na sala designada para refugiados e prisioneiros, ao lado da pessoa da guilda mercante resgatada, bem como de outro prisioneiro pirata capturado em uma batalha anterior. Após a partida da mercante em uma nave mercantil que se mostrou promissora para os tripulantes da nave Wolf, a atmosfera a bordo ficou carregada de expectativa e possibilidades. Enquanto continuavam suas explorações e coletas de recursos em outras naves abandonadas, John, o capitão, começou a ponderar sobre a enorme quantidade de materiais que acumularam ao longo do tempo. Esses pensamentos levaram John a considerar a ideia de criar uma frota. Ele viu na possibilidade de expandir seus recursos e influência uma oportunidade de fortalecer a posição da nave Wolf no espaço. No dia seguinte, durante uma reunião com outros membros da tripulação, John compartilhou sua visão de formar uma frota. No entanto, para sua surpresa, os membros da equipe não tinham uma resposta pronta para o assunto. Eles não haviam considerado previamente a ideia de expandir para além de sua nave atual e não tinham certeza de como lidar com a proposta. Essa falta de resposta imediata revelou a necessidade de discussão e planejamento mais aprofundados entre os membros da tripulação. As batalhas contra os robôs hostis no sistema se intensificaram, deixando várias pessoas gravemente feridas. O hospital da nave estava sobrecarregado e não conseguia lidar com o grande número de feridos que necessitavam de tratamento urgente. Diante dessa crise, uma nave civil ofereceu ajuda médica para tratar os feridos da nave Wolf, o que foi recebido com alívio pela tripulação. Enquanto isso, membros da tripulação como Gabriel e Ana sugeriram a John uma solução criativa para enfrentar a falta de espaço e recursos, descartar alguns dos infrablocos, os blocos de construção, que a nave possuía em excesso. Eles explicaram que tinham 3 vezes mais do que realmente precisavam e que isso poderia liberar espaço para aumentar a capacidade do hospital e fornecer tratamento adequado aos feridos. John concordou com a ideia e autorizou o descarte dos infrablocos no espaço. Em outra reviravolta, a tripulação encontrou outra integrante da guilda mercante presa nas gosmas alienígenas. Apesar da situação perigosa, a tripulação decidiu recebê-la a bordo, ampliando sua rede de contatos e recursos. Ao longo do tempo, John e a tripulação refletiram sobre a decisão de descartar os infrablocos.
Esperavam que essa medida permitisse que a nave se adaptasse melhor às necessidades emergenciais e enfrentasse os desafios que surgiam no sistema estelar. Enquanto exploravam uma nave abandonada, os membros da tripulação da nave Wolf se viram envolvidos em uma batalha com alienígenas hostis. Durante a investigação, descobriram informações intrigantes e aparentemente secretas sobre o coletivo Android. Essas informações revelavam detalhes sobre a criação dos robôs hostis que ameaçavam várias naves no sistema, em busca de fontes de energia. No mesmo local, os exploradores encontraram um assistente de cientista que parecia ter perdido a memória e exibia sinais de demência. Diante dessa situação complexa, John, o capitão da nave Wolf, decidiu acolher o assistente na nave, enquanto Angela e Winston, membros da equipe, assumiram a responsabilidade de tentar consertá-lo e recuperar suas memórias. No entanto, o mistério em torno do assistente das informações secretas encontradas só se aprofundaria com o tempo. A nave Wolf prosseguia em sua jornada pelo vasto cosmos, navegando pelos recantos desconhecidos do espaço. Em uma parada em um local remoto, a tripulação foi surpreendida por uma oferta inesperada vinda de uma nave civil que cruzava seu caminho. Aventureiros, ecoou a voz vinda da nave civil. Vós que possuís muitos recursos, construireis uma estação de mineração pequena aqui e tereis prestígio com os civis. A proposta era tentadora, mas os tripulantes da nave Wolf estavam cientes de suas limitações e incertezas. Reunidos para discutir a oferta, a maioria estava inclinada a recusá-la, considerando os desafios e o risco envolvidos. No entanto, John, o capitão da nave Wolf, surpreendeu a todos com sua confiança e determinação. Não, temos um excesso de recursos, declarou ele com convicção. Podemos construir isso. Essas palavras ressoaram na sala de reuniões, incitando uma nova onda de debate entre os tripulantes. Gabriel, sempre cauteloso, expressou suas preocupações. Mas nós nos livramos dos infrablocos, lembrou ele. Se os ajudarmos, ficaremos sem nada. No entanto, John não se abalou. Com um brilho nos olhos, ele assegurou à tripulação que nós arranjaremos mais. Sua confiança inabalável e sua promessa de encontrar uma solução para os desafios iminentes foram o suficiente para convencer os demais. Com a palavra de John, a decisão estava tomada. Todos concordaram em embarcar na empreitada de construir a estação de mineração, confiantes de que poderiam superar qualquer obstáculo que surgisse em seu caminho. Assim, com determinação renovada e espírito de equipe, a tripulação da nave Wolf partiu para concretizar a oferta, pronta para enfrentar os desafios e conquistar o prestígio prometido pelos civis. Diante do desafio de construir uma estação em um asteroide, John e os outros tripulantes da nave Wolf lançaram-se à tarefa com determinação, apesar da incerteza sobre por onde começar. Com a falta de experiência em construção de estações espaciais, decidiram começar pela construção das paredes de proteção, em um tamanho que parecesse adequado para acomodar as futuras instalações. Enquanto isso, Ana, com sua habilidade técnica e visão inovadora, propôs a construção de uma câmara de ar, semelhante às encontradas em naves maiores. Sua ideia foi recebida com entusiasmo pela equipe, que reconheceu a importância de garantir uma atmosfera estável e segura para os futuros ocupantes da estação. À medida que a construção avançava, outros membros da tripulação se uniram à iniciativa, contribuindo com suas próprias ideias e habilidades. Metade dos tripulantes trouxeram sugestões para a estrutura básica, incluindo a construção de um armazém, geradores de energia e calor, além do núcleo do sistema necessário para gerenciar a inteligência artificial da estação. Enquanto o trabalho progredia, os tripulantes mantiveram contato com os civis, buscando orientação sobre suas expectativas para a estação. Foi então que os civis informaram a John sobre sua prioridade, um porto de carga capaz de lidar com grandes volumes de materiais. Com essa informação em mãos, a equipe ajustou seus planos e redobrou seus esforços para garantir que a estação atendesse às necessidades e expectativas dos civis. Com trabalho árduo, cooperação e criatividade, a estação começou a tomar forma, impulsionada pela determinação da tripulação em transformar um simples asteroide em uma base próspera e funcional no espaço. Com a lista de desejos dos civis em mãos, John e sua equipe puderam visualizar claramente o que precisavam construir para atender às necessidades da estação. Determinados a fazer o melhor trabalho possível, eles se dedicaram a cada detalhe, construindo cada instalação com cuidado e atenção aos detalhes.
Um banheiro foi instalado, oferecendo conforto e comodidade para os futuros ocupantes da estação. Uma cozinha foi montada, equipada para preparar refeições deliciosas e nutritivas. Vários quartos foram construídos, oferecendo espaços privados para descanso e relaxamento. Hangares para mineradores e um ônibus espacial foram adicionados, garantindo a mobilidade e a capacidade de exploração da estação. Um processador de minérios foi instalado, permitindo que os recursos coletados fossem refinados e utilizados de maneira eficiente. À medida que o trabalho avançava, John percebeu com ironia que ainda havia sobrado alguns infrablocos, os quais ele antes acreditava ter em excesso. No entanto, essa preocupação logo desapareceu quando ele testemunhou o grande caixote de carga sendo abaixado sobre o porto de carga recém-construído, em uma visão magnífica que simbolizava o sucesso de seu empreendimento. Com a conclusão das obras, os tripulantes se despediram dos civis, satisfeitos com o trabalho bem feito e ansiosos para continuar sua jornada pelo espaço. Enquanto a nave Wolf partia, deixando para trás a estação recém-criada, eles sabiam que haviam deixado sua marca em um novo ponto do universo, um legado de habilidade, determinação e cooperação. À medida que a nave Wolf se aproximava de uma estrela onde várias naves piratas e da Aliança Militar patrulhavam, a tensão no ar era palpável. Após quase um mês de observação cautelosa, os 2 prisioneiros da nave foram transferidos para uma das naves da Aliança. Surpreendentemente, apesar das circunstâncias, os piratas não demonstraram ressentimento em relação aos tripulantes da Wolf. Pelo contrário, ao longo do tempo que passaram na nave, os 2 desenvolveram um vínculo amoroso, transformando sua relação de prisioneiros em algo mais profundo e pessoal. Os tripulantes da nave Wolf observaram esse desenvolvimento com uma mistura de surpresa e esperança. Eles viram no amor entre os piratas uma oportunidade de mudança, uma chance de os prisioneiros enxergarem além de sua vida de criminalidade e encontrarem redenção. Eles torciam para que esse novo relacionamento pudesse iluminar o caminho dos piratas, inspirando-os a abandonar a pirataria e buscar uma vida mais digna. Enquanto a nave Wolf continuava sua jornada pelo espaço, os tripulantes carregavam consigo a esperança de que o poder transformador do amor pudesse, de alguma forma, influenciar o destino dos piratas. À medida que os locais de interesse naquele setor do espaço começavam a se esgotar, a tripulação da nave Wolf se preparava para seguir em frente, rumo a um novo setor que John considerava perigoso. No entanto, antes que pudessem partir, uma descoberta extraordinária interrompeu seus planos, e uma estação desconhecida, intacta e sem sinais de destruição, apesar da presença de robôs hostis. Determinados a explorar o local, os membros da tripulação rapidamente derrotaram os robôs hostis e começaram a vasculhar a estação. Foi então que o Mako fez uma descoberta surpreendente, uma cama de hibernação contendo um androide chamado Andreas, 9DW. O choque tomou conta da tripulação ao reconhecerem o nome do androide como responsável pela criação dos robôs hostis que assolavam as naves abandonadas em toda a galáxia. Em seus relatórios, Andreas admitiu sua culpa e afirmou que sua punição era permanecer confinado naquele laboratório para sempre. No entanto, John, com sua habitual visão otimista, convidou Andreas a se juntar à tripulação da nave Wolf, argumentando que seus conhecimentos poderiam ser melhor aplicados no Éden, o novo lar que buscavam. Andreas ficou intrigado com a proposta, especialmente depois que seu assistente, Bastille, também encontrado e trazido para a nave, o reconheceu, apesar de sua demência. Diante dessa reviravolta inesperada, Andreas aceitou o convite e se juntou à tripulação da nave Wolf, pronto para embarcar em uma nova jornada em direção ao Éden. Enquanto a nave se preparava para partir, a curiosidade sobre o que Andreas tinha a revelar crescia entre os tripulantes. Todos aguardavam ansiosamente para descobrir como os conhecimentos desse cientista renegado poderiam ajudá-los em sua busca pelo novo lar. Não percam os próximos episódios para desvendar os segredos que Andreas tem a compartilhar.